O que é uma análise estrutural estática? Tutorial básico para iniciantes. Então, se você está aprendendo simulação computacional e quer aprender um pouco mais sobre as análises estruturais estáticas, esse é um bom vídeo para você estar assistindo, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Matheus, sou diretor e engenheiro mecânico aqui da Simulation e vou estar junto com vocês até o final desse vídeo, legal? E antes de começar a aula, eu gostaria de contar, né? Temos um convite especial para você, tá? Está chegando o evento da Semana da Simulação Computacional e já é essa segunda-feira, às 20 horas, aqui no canal do YouTube da WeSimulation, evento que é destinado para todos os engenheiros que querem aprender simulação computacional na área estrutural, legal? Então esse é um evento 100% online e 100% gratuito, que vai acontecer aqui dias 10, 11 e 13 de julho, sempre às 20 horas aqui no canal do YouTube da WeSimulation, e vai ter bastante conteúdo interessante sobre esse tema. Tá? Então aí você já pode se inscrever agora mesmo e garantir sua vaga, tá? Na descrição aqui abaixo desse vídeo, e você já vai estar sendo direcionado, assim que se inscrever, para o grupo exclusivo do WhatsApp do evento de simulação, legal? Então, eu espero vocês no evento, tá? Vai ser um evento bem legal, bem interessante, com bastante conteúdo enriquecedor aí sobre engenharia e simulação, tá? Então aqui está aqui o QR Code também, para quem quiser, é só pausar o vídeo, apontar o celular, né, e entrar aí e garantir sua inscrição e entrar no grupo do WhatsApp, legal? Então, o que é uma análise estrutural estática, né? Então, basicamente, é uma simulação, tá? Uma simulação do tipo estrutural de um componente no qual a carga é considerada que foi aplicada de forma lenta e gradual até atingir o seu valor final, tá? Essa carga que pode ser, por exemplo, uma força, ou então, por exemplo, uma pressão, tá? A gente considera que a aplicação da carga, ela foi aplicada de forma bem lenta e gradual até atingir seu valor, e, consequentemente, essa aplicação não tem rapidez na aplicação. E, consequentemente, você não vai ter efeitos inerciais, né? Forças inerciais originadas por acelerações, certo? Que acontece numa análise dinâmica que a gente vai conversar já já, tá? Então, explicando um pouco melhor, eu peguei aqui um exemplo de uma viga, tá? Uma viga do tipo I, na qual ela está apoiada em dois apoios, tá? Na qual esse apoio que está pinado, tá? É um apoio do tipo fixo pinado, tá? E aqui tem um apoio móvel, tá? Então, esse apoio aqui representa aí que a viga está pinada, então nessa região é permitido rotação da viga, mas não é permitido translação, nem na horizontal e nem na vertical, tá? Essa é a função do pino. E aqui você não... E aqui esse apoio restringe o movimento aqui na vertical, mas o movimento aqui na horizontal está livre e também rotações estão livres, tá? Essas são condições que esses apoios restringem ou não o movimento na viga, legal? Então, se a gente considerar que essa viga sofreu carregamentos de forma lenta e gradual na prática, então se você tem uma viga na prática, né, na realidade, que está sob essas condições que eu acabei de falar, e o carregamento foi aplicado de forma lenta e gradual, ou seja, esse carregamento distribuído aqui na esquerda e esse carregamento distribuído aqui na direita foi aplicado de forma lenta e gradual, você pode fazer uma análise estática, ao invés, por exemplo, de uma análise dinâmica, legal? Então, é uma análise na qual você não tem aí a presença de rapidez no seu movimento e você também, consequentemente, não vai ter acelerações e também não vai ter forças inerciais atuando na sua estrutura, legal? Então, mesmo que numa estrutura tenha alguma variação de carregamento, né, ao longo do tempo, mas que essa variação seja muito lenta e gradual, você não precisa estar realizando uma análise dinâmica, né? Você pode estar pegando a condição mais crítica e realizando análise estática para essa condição mais crítica, legal?
Então, eu gostaria de falar com vocês um pouco da nossa análise, da nossa equação da análise estática, tá? Que é essa equação aqui, tá? Que a gente conhece aí da teoria do método dos elementos finitos, tá? O método dos elementos finitos, que é o método numérico que a gente utiliza aí para realizar análises estruturais. Tá? E a gente vai estar falando bastante aí na nossa semana da simulação computacional, que já começa na segunda-feira, legal? Então, falando uma visão geral dessa equação, tá? A gente está passando. O importante é você ter um conceito geral dessa equação, tá? Por enquanto. Tá? Então, aqui nós temos a nossa matriz de forças, né? Que representa as forças que atuam nos nós da estrutura. Lembrando que quando a gente está trabalhando com análises estruturais, a gente trabalhando com métodos, elementos finitos, a gente sempre faz os nossos cálculos, né? Com referência, né, que atuam nos nós, né? Então a gente sempre utiliza os nós, tá? Então são as forças que atuam nos nós da estrutura, tá? Nós temos aqui a nossa matriz de rigidez da estrutura, tá? E temos aqui também a representação dos deslocamentos nodais, né, de cada nó da estrutura, tá? Então, de forma geral, tá? O que acontece? Em uma análise estrutural estática, o software, né, a gente considerar uma análise estrutural estática linear, tá? O software ele vai estar resolvendo uma equação dessa aqui, tá? Então, basicamente, ele resolve essas equações algébricas, tá? Que estão representadas aqui em forma de equação matricial, legal? Então, se você tem uma estrutura que está submetida a alguns carregamentos externos, tá? Então, você tem os carregamentos, tá? Se você tem a matriz de rigidez, que é calculada através das propriedades, né, que depende diretamente das propriedades da geometria do componente e também das propriedades do material do componente, tá? Então, se você tem as forças que são aplicadas na estrutura, você calculou a rigidez da estrutura, tá? Você consegue achar os deslocamentos da estrutura, você consegue achar a configuração deformada da estrutura, tá? Então, é através dessa equação matricial que o software resolve aí uma análise estrutural estática. Legal? Então, está aqui a nossa equação, tá? Então, como em uma análise estática não há presença de acelerações e velocidades, os efeitos de inércia e amortecimento são desconsiderados, diferente de uma análise dinâmica. Né? Então, como eu conversei com vocês, numa análise estática, a força não é aplicada de forma muito rápida, você não tem rapidez, certo? Então, se você não está em rapidez, você não tem aí acelerações, tá? Significativas, tá? E você não tem, consequentemente, forças inerciais, tá? E forças de amortecimento significativas. Né? Então, resumindo, você não tem acelerações de velocidade significativas e você vai estar desprezando aí efeitos, né, de inércia e amortecimento, tá? Então aí você vai estar podendo realizar uma análise estática, tá? Então a condição estática precisa sempre ser analisada, tá? Então esse é um ponto super importante, que se você tem um determinado caso real, certo? Você tem que verificar se as condições desse caso real, né, estão dentro da condição que eu te falei sobre a análise estática, né, que não tem acelerações significativas, né? Então, se isso acontece, você tem que verificar, tá? Por que você tem que verificar? Isso é super importante. Porque se a carga tiver efeitos dinâmicos, pode gerar tensões muito maiores, mesmo com o mesmo valor de carga, né? Então, por isso que é super importante, tá? Você verificar isso. Então, para facilitar o entendimento, eu vou colocar aqui, do lado da equação da análise estática, eu vou colocar a equação da análise dinâmica, tá? Então, está aqui a nossa equação da análise dinâmica, aqui embaixo, tá? É claro que o objetivo aqui não é falar muito a fundo da análise dinâmica, eu estou dando apenas uma visão geral e estou citando a análise dinâmica apenas para as diferenças ficarem claras e você entender o que é uma análise estática, tá?
Então aqui a gente pode ver que a gente tem aqui essa equação matricial, né, da análise dinâmica. A gente tem aqui as forças externas, tá? E a força elástica, que é calculada aqui pela matriz de rigidez e pelo deslocamento, tá? Vejam que é bem parecido aí com análise estática, né? A diferença é que na análise dinâmica você tem aí carregamentos que variam ao longo do tempo, tá? E geram, né, efeitos inerciais, ou seja, tem a presença de acelerações significativas. Tá? Só que aqui você tem aqui, né, essa parcela das forças de amortecimento na sua estrutura e também das forças inerciais, tá? Então lembra que eu falei que quando tem acelerações, né, isso induz forças inerciais, tá? E claro, se você tem acelerações, você tem variações de velocidade, né? Aceleração é isso, a variação de velocidade sobre o tempo, tá? Então você também vai ter velocidades atuantes, tá? E aí as forças de amortecimento são calculadas pela matriz de amortecimento vezes a matriz aqui da velocidade, tá? Que aqui é um ponto em cima, que representa a velocidade, tá? E aqui a força inercial, ela é calculada através da matriz de massa da estrutura, vezes a matriz aqui de acelerações nodais, né? Sempre calculada nos nós, tá? Então você tem aqui a força externa, é igual à força elástica, mais a força de amortecimento, mais a força inercial. Tá? Então a gente consegue ver aí que a gente tem essa novidade aqui na análise dinâmica. Tá? Então, como numa análise estática não tem a presença de acelerações e velocidades, né, você não vai ter essa parte da equação, você não vai ter ela, tá? Você não vai ter essa aqui. Tá? Então você só vai ficar com essa parte da equação. Tá? E claro, se você tiver alguma condição que você não tem aceleração significativa, não tem velocidade significativa, tá? E você tiver alguma condição que a carga varia no tempo, você vai pegar a condição mais crítica, que é a maior carga, legal? E vai fazer análise estática baseado nisso, certo? Então aí, falando um exemplo, por exemplo, de uma análise dinâmica, a gente pode ver, por exemplo, um impacto, né? Uma colisão, por exemplo, né? Onde a força é aplicada, você tem rapidez no movimento, né? Você tem um carregamento aplicado de forma muito rápida, e você já vai ter efeitos de acelerações, consequentemente você vai ter forças inerciais, né? Acelerações de velocidades e forças de amortecimento também, legal? Então, quais são os resultados que podemos encontrar em uma análise do tipo estático? Tá? A gente pode encontrar os deslocamentos da estrutura, né? Lembra da equação que a gente falou da análise estática? Se a gente sabe as forças, se a gente sabe calcular a rigidez da estrutura, né? Que depende das propriedades da geometria e das propriedades do material, a gente chega nos deslocamentos, tá? A gente pode calcular as deformações, a gente pode calcular as tensões, né? A gente pode calcular as forças de reação sobre efeito das cargas aplicadas e outras, né? Então, sempre quando a gente está aplicando uma carga externa em uma estrutura, e essa estrutura está fixa, né? Com uma vinculação em alguma região, essa região vai ter também as forças de reação, certo? E a gente consegue calcular através de análises estruturais. Tá? Então, mais detalhes aí sobre como é encontrado, por exemplo, as deformações, como calcula as deformações, como calcula as tensões, né? Como que depois que o software calcula os deslocamentos, como que a gente calcula as deformações e tensões, né? Tudo isso, todos esses detalhes a gente fala no nosso treinamento do método dos elementos finitos, o primeiro passo. Né? Então lá a gente conta, né, e aborda cada detalhe que você entende aí perfeitamente o que está acontecendo aí na análise estrutural. E isso a gente vai estar falando no último dia aí do nosso evento da semana da simulação computacional. Legal? Então, falando aqui alguns exemplos, né, onde a gente pode estar fazendo uma análise estática, né? Pode ser, por exemplo, um suporte de prateleira, então a gente colocou alguma coisa aqui em cima, que tem um determinado peso, vai fazer esforços aqui nesse suporte de prateleira, e aí você pode estar fazendo uma análise do tipo estático, né, considerando que a força foi aplicada de forma lenta e gradual. Né? E também a gente tem aqui estruturas de armazenamento,
onde você coloca aqui alguma coisa aqui em cima, né? Os materiais aqui em cima, tá? E essa estrutura vai ter que suportar esses materiais, tá? A gente considera que foi aplicada de forma lenta, né? Você não tem rapidez, né? Você não tem uma aplicação de carga de forma muito rápida, né? Na qual você tem acelerações significativas, então você pode considerar uma análise estática, legal? Lembrando que a gente tem diversos tipos de análises estruturais que a gente vai estar falando na nossa semana da simulação computacional. Então lá a gente vai estar falando os vários tipos de análises estruturais que a gente pode realizar. E lembrando que cada tipo, às vezes você tem uma estrutura que você precisa realizar vários tipos de análise, porque em determinadas estruturas que você, como engenheiro, tem que garantir que ela está segura e não vai falhar por diversos tipos de modos de falha, né? Então, às vezes, por exemplo, você, além de uma análise estática, você tem que fazer uma análise de flambagem, para saber que a estrutura não vai falhar por perda de estabilidade, devido a cargas compressivas, né? Às vezes, se a estrutura recebe carregamentos cíclicos, você também vai ter que fazer uma análise de fadiga, né? Se você tem efeitos de aceleração, né, e carregamentos que são aplicados de forma muito rápida, você tem rapidez, você tem que realizar análises também dinâmicas, legal? Então, tudo isso a gente vai estar vendo lá no nossa semana da simulação computacional. Tá bem bacana o conteúdo. Eu espero você lá, tá? E aí, eu vou te pedir para você, a gente vai estar lançando a segunda parte desse vídeo. A gente vai estar realizando uma análise estrutural na prática, tá? Para você estar fixando todos esses conceitos, tá? A gente vai estar fazendo com o software FEMAP, tá? Que é um software da Siemens reconhecido aí internacionalmente e utilizado, como por exemplo, para a NASA, pela SpaceX. Então é um software de referência, né? Que a gente da WeSimulation tem uma confiança muito grande, né? E aí eu faço o convite para você baixar e instalar o software, para na sexta-feira, às 20 horas, você estar fazendo a simulação aqui, acompanhando o nosso vídeo que a gente vai lançar, tá? Então é bem rapidinho, né? A gente até gravou um vídeo para facilitar aí, para você baixar e instalar, tá? A versão estudantil, que é só para fins educacionais, né? Para fins de aprendizado, legal? A Siemens disponibiliza no seu site, né? E aí você pode, então, acessar esse vídeo nosso canal no YouTube. Em pouco tempo você consegue baixar e instalar o software e aí você vai estar preparado aí para sexta-feira junto com a gente, tá? Essa sexta-feira a gente está fazendo uma análise estrutural e estática para aí sim você fixar os seus conceitos, né? E eu espero você, tá? Na semana da simulação computacional, tá? Vai ter bastante conteúdo, a gente vai falar sobre outros tipos de análises estruturais, tá? Então eu espero você lá. Tchau, tchau.